Turma linda, turma bacana, vamos começar essa semana com muita diversão. Vamos lá para as atividades de hoje. Primeiramente, nós temos esse texto muito bacana. Observem, pessoal, que ele tem muitas informações, como o título da reportagem, onde que o projeto é desenvolvido, quem escreveu esse projeto, onde ele foi publicado, o jornal online e o estado, a cidade, dia, mês e ano. Atenção nas informações. Onde que o site para você acessar e ter toda a informação do projeto e poder ajudar é aqui. Então leia com atenção uma, duas vezes, o quanto for necessário para vocês poderem entender. E grave um áudio até essa frase aqui, ó. Depois das roupinhas prontas é hora da entrega. Segundo Carla, são os próprios voluntários que as realizam. Cada um que vai paga a passagem e os custos, até custos. Grave um áudio e manda para sua professora para avaliação da leitura. Em matemática, iremos trabalhar medida, grama, miligrama e quilograma. Tudo que tem massa, que nós medimos o peso, medimos em grama, quilograma ou micrograma. Tem um exemplo, olha, o bebê, ele é medido em quilograma, então ele é mais pesado que grama, por isso que a balança desceu. Assim como a grama, ela é mais pesada que a miligrama. Coloque aqui, pessoal, um M de miligrama. Houve um errinho aí na hora de digitar, certinho? Então, quilograma maior medida, grama unidade principal e miligrama menor medida. Então, uma explicação bem bacana para vocês no vídeo. As medidas são mais usadas. Quilogramas, quando é algo mais pesado, grama é medida média e miligrama quando é algo mais leve. E para medir o litro, nós usamos o litro, que é a medida principal, quilolitro, que é a maior, e mililitro, que é a menor. Uma garrafinha que compramos, olha, 500 ml, né? 500 mililitros. Uma de 2 litros e um tanque de 5 quilolitros. Então, o litro é medido dessa forma, os líquidos. As atividades pedem para você escrever 5 coisas que tem massa. O que você compra em quilo, grama ou miligrama? 5 coisas medidas em litros. Sempre, pessoal, colocar ao final, ó, as siglas da medida, certinho? Mas aqui vocês poderão escrever somente o nome. Se você compra arroz, feijão, o que vocês compram? 1 litro, óleo, água. Então, cita aí 5 e 5 em cima também. Você também tem massa, escreva o seu peso. Pergunte à mamãe mais ou menos quantos quilos você tem. O quilo você vai representar em quilograma, kg, certinho? Para formar 1 quilo, é preciso 1000 gramas, ou seja, 1 quilo é igual a 1000 gramas, porque ele é uma medida bem maior que grama. Yasmin foi ao mercado para comprar 1 quilo de café para sua mãe, mas só tinha pacotinhos de 500 gramas. Quanto pacote Yasmin teve que pegar para formar 1 quilo? Você vai somando os pacotinhos e descobre o valor. Coloca aqui, ó, 500 gramas mais 500 gramas. Quantos gramas deu? Tem que chegar até 1000 gramas. Quando chegar em 1000 gramas, você para a sua continha. E você vai contar quantos valores que você colocou. A quantidade de 500 gramas que você somar é a quantidade de pacotinhos de 500 gramas que Yasmin precisou. Para formar 1 quilo, 1 quilograma, precisamos de quantas gramas? A resposta está lá em cima. Se Marcos Felipe fosse ao supermercado e comprasse 100 gramas de macarrão, 200 gramas de tomate, 500 gramas de carne moída para fazer a macarronada. Marcos Felipe, quantas gramas de comida ele teria comprado no total? É só somar as gramas que ele comprou. Aqui é a situação que eu falei lá na primeira questão. Na primeira não precisava colocar porque você vai escrever um nome, mas aqui estamos escrevendo o valor e olha a medida dele. Então tem que colocar 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas e a resposta tem que vir também com gramas. No final tem que ser dado em gramas. Quantas gramas faltaria para Marcos Felipe completar 1 quilo? Olha, 1 quilo novamente nós sabemos que é 1000 gramas. Ele comprou tudo em grama, que é o valor acima. Então aqui nós temos o valor da compra dele. Então ele vai pegar o valor total do quilo em gramas, que aqui ó, é 1000 gramas. Vai ficar tudo igualzinho, tudo em grama. E tirar a diferença. Quando pede quanto falta, qual a diferença? Faz a diferença.
Qual é o restante? Estudo indica uma conta de subtração. Então, pegou 1000 gramas com o valor da conta em cima e você vai achar essa diferença. Quanto está faltando em gramas para ele chegar a 1 quilo? A 1000 gramas. Certinho? Vamos lá para a história, Declaração dos Direitos da Criança. Vocês acabaram de ver um vídeo super interessante sobre isso aqui. A Segunda Guerra Mundial ela foi muito triste e matou diversas pessoas e destruiu várias cidades na Europa. A ONU, Organização das Nações Unidas, vieram para preservar a paz, respeito e principalmente os direitos humanos. 11 anos depois, viu que ainda tinha muita guerra e que as crianças estavam sofrendo. Então, foi em 1959 que houve outra declaração, a Declaração dos Direitos da Criança, que é embasada em 10 princípios. Toda criança tem, sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou condição social, o mesmo direito. Todo mundo, todas as crianças são seres de direito. Segundo princípio, toda criança tem princípio de desenvolver, tem o direito de se desenvolver fisicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente, socialmente. A criança tem esse princípio de desenvolvimento, ela deve ser desenvolvida em todos os aspectos. Terceiro princípio, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Pode ser lá na tribo, ela tem direito de ter um nome, de ter o primeiro documento que é a certidão. Toda criança tem direito à saúde, à alimentação, à recreação e assistência médica, à recreação, ao estudo, à alimentação. Toda criança com limitação física, mental ou social tem direito a um tratamento, educação e cuidados especiais. Então, criança que ela é limitada, que ela tem alguma deficiência, ela está apresentando alguma deficiência, ela precisa aí ter tratamento, educação e cuidados especiais para cada tipo de deficiência, para a sua condição. Toda criança tem direito de receber amor, compreensão, afeto e segurança moral e material, oportunidade para brincar e se divertir. Toda criança tem que estar entre os primeiros a receber socorro. Pessoal, isso que é tão interessante. Se acontecer um acidente, quem tem que ser socorrido primeiro tá o pai e a mãe. A mãe está sangrando mais que a criança, mas quem deve ser atendido primeiro? A criança, porque elas são mais vulneráveis. Toda criança tem direito à proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade, exploração e não deve trabalhar. Então eu não vou arrumar a casa para minha mãe. Não é isso, pessoal. Então eu não vou participar do Jovem Aprendiz quando eu tiver 12 anos. Não é isso. Esse não deve trabalhar, é trabalhar em condições como se fossem adultos. Porque tem muitas crianças, principalmente em países mais carentes, em locais mais carentes, até que mesmo no Brasil, que fazem um serviço puxado para levar o que comer para dentro de casa. Então, muitas vezes deixa até mesmo de estudar, de ter uma saúde, porque trabalha em locais pesados, com muita contaminação. Então, esse não trabalhar é trabalhar pesado. Vão arrumar o quarto de vocês e ajudar a mamãe. Isso não é trabalho, não é exploração de trabalho. Toda criança tem direito a ser criança, em um ambiente de compreensão, de tolerância e de amizade, entre os povos de paz, de fraternidade e universal. A ONU defende as crianças, pessoal. E, além disso, cada país tem um documento. Aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai além, não trata a criança até 12 anos, mas vai tratar o adolescente de 12 até 18 anos. Ou seja, assim que ele completou 18 anos, ele deixa de ser adolescente. Igual criança, a criança inteirou 12 anos, deixou de ser criança, passou a ser adolescente. De 0 até 12 anos e adolescente de 12 a 18 anos. Chamado Estatuto da Criança e Adolescente, nome maiúsculo, porque é o nome do documento. Nós chamamos de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse documento, além de apontar os direitos, limita também os deveres de crianças e adolescentes, tal como punições legais, conforme os delitos cometidos. Ou seja, crianças têm direitos, mas também têm deveres, certinho? Então, principalmente, o ECA, ele vem defender a Constituição Federal, a Constituição Brasileira, que é a nossa lei maior. É o que vai trazer lei para tudo que nós temos que seguir. Então, aqui tem um artigo principal, que é o 227, dentro da Constituição Brasileira. E o que esse artigo fala?
No caput, ou seja, lá na introdução desse artigo, ele fala, entre aspas, porque você vai pegar tudo do documento. Então, entre aspas e fecha aspas. É dever da família, primeiramente, que é o primeiro contato da criança, ó. É dever da família, de quem é o cuidador dessa criança, da sociedade, ou seja, vizinhos, familiares, tio, quem for parte da sociedade, estiver perto dessa criança. E do Estado, quem que é o Estado? É o município, é o Estado mesmo, regional, a nação brasileira, professores, tá vendo? Instituições de assistência social. Então, tudo que representa o Estado, que é legal, que representa o Estado, assegurar a criança ou adolescente com absoluta prioridade, ou seja, acima de tudo, a criança ou adolescente deve ser atendido primeiro. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. É por isso que professor cobra muito de vocês, porque a escola e os professores fazem o papel do Estado de cobrar a educação. Olha, é dever nosso cobrar isso. E também é dever de quem cobrar, ó, da família. A cultura, ao lazer, a profissionalização. O que é profissionalização? Ao estudo, né, principalmente desse adolescente que vai ser inserido no meio de trabalho ao ter 18 anos. A liberdade, o respeito, a dignidade, a convivência familiar, comunitária, além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ah, quer dizer que minha mãe não pode me dar uma varadinha? Não é isso, olha, violência, crueldade, a violência é diferente, gente, da mamãe pegar uma varinha. Por isso, mesmo em momento de pandemia, é dever de quem? Da família, primeiramente, da sociedade, parentes, vizinhos, entre outros, e do Estado. Estado que nós temos o papel do município, da escola e de professores, garantir o direito dos alunos à educação. Site do Conselho da Criança. Atividade, o que é ONU, está lá no texto. Sobre a ONU, é correto afirmar. Foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para combater o nazismo e punir crimes de guerra. Seu principal objetivo é auxiliar as nações empobrecidas e combater crimes ambientais. Foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de preservar a paz e a segurança no mundo, promovendo a compreensão entre países. Foi criada foi criada na atualidade e não tem nenhuma importância para a manutenção da paz mundial. Vocês vão fazer um X na alternativa que você acha correta. O pessoal lê que isso aqui está no texto. Por quantos princípios são compostos a Declaração de Direitos da Criança pela ONU? Por 2, por 3, por 10, por 20? Por quantos? Leia com atenção os artigos 4 e 8 da Declaração dos Direitos da Criança, feita pela ONU, e escreva com suas palavras que você entendeu. Não é para copiar certinho como está no texto, você vai escrever com suas palavras o que você entendeu, certinho? Além desse documento criado pela ONU, cada país tem o seu. Qual o documento que temos no Brasil para garantir o direito da criança e do adolescente? Como ele é conhecido? Então ele tem um nome que chama, vai colocar o nome, e ele é conhecido como aquela siglazinha, tá? De 3 letras, escrever com letra maiúscula. Pela pandemia por Covid-19, o direito à educação deve ser deixado de lado? Deve, gente. Educação deve ser deixada de lado porque estamos em pandemia? Justifique sua resposta. Por que sim, por que não? Escreva aí para a professora, por favor. Esse documento garante que está na Constituição Federal do Brasil. Escreva o que diz o artigo 227 da Constituição. Não esqueça de colocar toda a fala entre aspas, ó, colocar entre aspas, porque você vai pegar certinho a fala, pois irá escrever como está na lei. É para copiar com minhas palavras? Não, é para copiar como está na lei e fazer novamente uma leitura dela. Certinho? Bom trabalho.